אותנו, הוא הבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. Somecaremos, somistaremos, confiamos, abaixo, melech haolam, Abba, melech haolam, melech, Abba, shel kolam. O Rei, Pai de todos nós, você perdoa rapidamente, só a Ti eu refugio. Abba, Abba. Ó, Pai, 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 Rei do mundo, Rei, 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 Pai de todos, você perdoa rapidamente, e só a Ti eu refugio. Abba, Pai de todos, Melech haolam, Melech, Rei, Abba shel kolam, o Pai de todos. Tateio. Rahena, Rahena, tem compaixão de nós. Abba, aleluia. Abba shel kolam, Melech, 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 Abba shel kolam, aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero convidar vocês a acordarem sempre às 5 horas da manhã. Tem sido incrível para mim. No começo parece que nós estamos fazendo um grande sacrifício, mas com o tempo você vai descobrir como é poderoso acordar. Tem uma regra, por isso vale a pena você adquirir. Qualquer livraria grande você adquire esse livro, é um best-seller mundial, O Milagre da Manhã. E nesse livro ele ensina que tem técnicas. E a primeira técnica para você conseguir acordar cedo é você separar um tempo para um silêncio. Eu poderia ter acordado 10 minutos antes da live para fazer a live, mas eu acordo 1 hora antes. Por quê?
Porque, primeira coisa, eu bebo um copo d'água para hidratar o meu corpo que perdeu hidratação durante a noite, escovo o dente, lavo o rosto, preparo um café e aí eu sento e simplesmente espero a hora passar durante meia hora, 40 minutos e nesse momento o eterno ele envolve a minha vida. A glória se manifesta no silêncio. É o momento que Deus mais fala, é no silêncio. E aí quando eu abro o meu olho eu já sei de várias coisas. Eu já tenho a visão, o entendimento, o maná, o pão, a provisão sobrenatural para aquele dia. Então, quando eu entro na live aqui, eu já passei por esse processo. 6 da manhã, né? Já estou a 1 hora de pé. E hoje nós teremos uma live especial com meu filho espiritual, apostólico, pastor Naldo, da Bahia, da ilha de Vera Cruz, um homem de Deus, um homem de aliança. Eu tenho muitos filhos espirituais, mas alguns são de aliança. Filhos que honram e não apenas honram, filhos que evoluem, que você vê que cada vez eles são mais evoluídos, mais profundos, filhos que não julgam, filhos que estão sempre conosco, há muito tempo já conosco. E agora vou abrir aqui, também quero dizer que nós vamos, graças a Deus, lançar agora em junho mais um livro. A capa dele está aí no nosso Instagram, coisa mais linda, gente. Portais do Aleph Beit, o poder secreto revelado por Deus nas letras que ele usou para pronunciar a criação do universo. E você vai descobrir, meu Deus, eu vou falar, como eu não aprendi isso na igreja? Porque a igreja nunca vai te ensinar isso. Mas por outro lado você vai falar assim, meu Deus, como isso estava na Bíblia, eu não vi. Literalmente, é maravilhoso, é maravilhoso. Então vocês vão aprender muito hebraico comigo aqui também nos próximos meses. Inclusive eu acabei de fazer uma postagem dizendo, eu postei aí, está aqui no Instagram, depois vocês vão ver, que a palavra ma'im significa água, água. E o interessante é que a palavra ma'im, toda palavra que termina com im no hebraico é plural. Então ma'im, água, é uma palavra em plural. Quando um judeu fala, me dá um copo d'água, na verdade ele está dizendo, me dá um copo de águas. Porque não existe água no singular, no hebraico. Água é sempre um plural. E a palavra céu em hebraico é shamaim. Ou seja, é o ma'im, men, yod e nun, iniciado pelo shin, que é a letra de Yeshua. Sh é o shin e repete ma'im. Shamaim é o céu. Então, isso confirma Gênesis, que diz que Deus criou as águas e separou as águas de cima das águas de baixo, Ma'im de Shamaim. Tudo é água, meu irmão. O universo é água. Aleluia. Glória a Deus. O universo é água. O teu corpo é 50%, é 70% de água. O planeta que nós vivemos, ele é totalmente cheio de água. O solo tem água, a planta depende da água. Nós dependemos da água. E o Espírito Santo se move sobre as águas. Por isso que é importante que hajam águas, para que ele se flua. Amém? Vamos abrir para o pastor Naldo. Cadê meu querido pastor Naldo? Pastor Naldo, meu filho, eu não estou vendo aqui o botão, o teu nome aqui vai chamar? Achei. Não estou conseguindo chamar o pastor Naldo. Pastor Naldo, dá um oi para mim. Agora vai. Hello, shalom. Shalom, shalom, apóstolo. Olha só, o discípulo tem que seguir o pai. Quando eu fiquei careca, você está careca, tudo bem. Mas agora meu cabelo está crescendo, cadê o teu?
Vou ter que orar para ver se ele cresce aí agora. Tem É que fazer. Tem porque, que... é porque o pastor Beto, ele tá careca, eu não quero deixar ele nessa, né? Eu vou acompanhar ele. Você tá com a barba igual do pastor Alexandre. Pô. Tá. Eu, eu anteontem fui fazer a barba, eu quase mandei descolorar para ficar igual a vocês, porque chique esse branco aqui. Só que eu falei, eu vou gastar dinheiro com isso, não. Vou botar um pouco de água oxigenada na boca e deixa eu cair assim, ó. Aí vai ficar tudo branquinho. É engraçado que tem muitas pessoas que pensam que eu pinto minha barba. Eu disse, não, mas ela é natural. Eu disse, rapaz, que negócio é esse aí? Mas isso não é natural. Eu queria que ela fosse toda preta, mas já que ela tá assim, branca e preta, vai ficar Meu assim irmão, mesmo. é só pastorear, é só pastorear. Quando começar a pastorear muito, você fica careca e com a barba branca. É verdade. Gente, esses aí, querido, é o pastor Naldo. Pastor Naldo é uma joia, é uma pedra muito preciosa. Ele, a esposa dele, a igreja dele. Ele é um pastor de conexão. Tem muitos pastores que são filhos muito especiais, mas não conectam a igreja conosco. Então, a igreja às vezes nem sabe quem é a sua cobertura, né? Mas você não tem essa dificuldade. Eu fui pregar em Salvador, você levou metade da igreja para estar lá conosco. O povo segue as lives, aprende conosco. Porque as gerações têm que se tocar, né? Nosso Deus é um Deus que ele trabalha. O reino ele se estabelece quando as três gerações se tocam. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando a geração alcança, a primeira geração consegue encostar na terceira, ali há a multiplicação das tribos, há a explosão do crescimento. Então é sábio quando um filho espiritual ele traz a igreja para ouvir a voz do seu pai, do seu mentor. Seja muito bem-vindo, pastor Naldo. Hoje você é o nosso moderador da live. Né? Hoje você tem um código para nós aí sobre a mesa do pai, sobre o que flui da mesa do pai, os códigos da mesa do pai. E você vai falando e eu vou te atrapalhando, como sempre faço. Amém, amém, amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Né? Shalom. Estou vendo alguns seguidores aí entrando. A Diana, não sei se minha esposa está seguindo, está gestante. Tomando conta. Para mim é uma honra, né? É uma honra dividir essa live, principalmente pela manhã. Eu já tenho acompanhado, na verdade, o apóstolo já tem algum tempo, né? E graças a Deus o Abba nos direcionou para essa aliança e o propósito de Deus. E a partir de então eu tenho evoluído, tenho crescido, tenho amadurecido e eu sei que nós estamos em crescente e graças a Deus, né? E toda a igreja, que é uma igreja jovem, eu lembro que uma vez eu falei para o apóstolo Ricardo Ribeiro, rapaz, minha igreja é muito jovem. Ele disse, Jesus começou com os jovens. E isso eu tenho frisado bastante com essa galera que está também em evolução, tá? Recebe o alimento sólido, tudo aquilo que nós aprendemos, nós passamos. E quando o apóstolo falou sobre a questão que iríamos falar hoje, eu disse, rapaz, meu Deus do céu, eu gosto de fluir também da mesma forma como o apóstolo flui. Eu não tenho dificuldade de colocar um tema, mas as coisas descem, vai descendo na hora e o Pai vai revelando e a gente vai ficando totalmente à disposição. Mas veio esse tema, o código da mesa, porque o código da mesa é algo interessante, porque só se assenta à mesa quem tem intimidade, só se assenta à mesa quem é chegado. E na mesa do Pai há sempre alimento para que o filho possa degustar, para que o filho possa aproveitar tudo que tem ali. E um dos elementos que não pode faltar em uma mesa é justamente o maim, a água. A água ela não pode faltar. Então, algo interessante. Então, quando
o apóstolo Diego começou a falar sobre o marinho, chamarinho, eu disse, olha, Deus tem alguma coisa acerca disso aqui. Porém, algo tenta nos paralisar. O medo, muitas vezes, faz com que fale mais forte, dizendo o seguinte, rapaz, você não tem condição, você não pode fazer isso. Então, algumas coisas começam a acontecer para que nós venhamos paralisar e não venha fluir naquilo que Deus tem para nós. E eu fui dormir quase 3 horas da manhã, de hoje, e me surgiu uns versículos, Salmo 23, é algo interessante, e com certeza vamos discorrer um pouco daquilo que está escrito, mas o verso 3, a princípio aqui, vai falar algo interessante, foi o que me trouxe conforto e entender que Deus tem uma porta que se abriu, nós aprendemos na mentoria, os portais das letras hebraicas, né? E foi bênção de Deus, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E esta porta, Deus nos deu a oportunidade de entrar por ela e prosseguir. E o verso 5 do Salmo 23, ele vai dizer o seguinte, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Então, a gente entende que quais são esses adversários que o salmista ele está falando aqui? Está falando, preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bom, alguns adversários aqui eu não quero nem citar que seja demônios ou qualquer um levante de qualquer outro irmão, mas adversário aqui pode ser o medo que tenta nos paralisar, né? as aflições internas, e tudo isso, Deus ele mostrando, olha, eu estou contigo, e por conta disso aí, eu vou eu vou preparar uma mesa na presença desses adversários que são internos, que tentam te paralisar, que tenta fazer com que você não venha prosseguir, que tenta fazer com que você não tenha capacidade de evoluir, tá? Que tente fazer com que você não consiga enxergar o mundo que está lá na frente para que você possa desfrutar tudo que eu tenho. Então, Deus ele vai sempre preparar essa mesa na presença dos nossos adversários, né, que muitas vezes é algo interno que está dentro de nós, e ele dizendo, eu estou contigo. E aí esse versículo ele foi falando comigo fortemente. Preparas uma mesa perante o meu adversário. Deixa eu pegar só um gancho aí nesse contexto rapidinho. Você falou uma coisa muito profunda aí. E como o nosso trabalho aqui é desconstruir a religiosidade nas pessoas, gradativamente, tijolo por tijolo, para colocar pedra no lugar dos tijolos, né? Pedras vivas no lugar dos tijolos, das paredes, das estruturas. Você falou uma coisa que é muito séria aqui. Existe um texto, e eu quando participava das minhas imersões de coaching, sempre tinha que decorar um texto grande de madrugada para de manhã ter ele na ponta da língua, senão tinha castigo, né? E eu sempre era campeão, eu sempre decorava. Então eu decorei a filosofia do sucesso de Napoleão Hill, decorei o Nosso Grande Medo de Nelson Mandela, mas mais difícil para decorar foi a filosofia da atitude, que é de Charles Swindoll. E Charles Swindoll era um pastor. E ele dizia o seguinte, nós não temos, isso aí é uma coisa que já é definida, nós não temos como mudar as pessoas ao nosso redor. Nós não temos como mudar, muitas vezes, as circunstâncias, mas nós temos como nos mudar. Então, eu não posso fazer com que as pessoas mudem, mas eu posso aprender a lidar com as situações.
problema do evangélico, e eu preciso aqui, porque você pode entrar nessa linha aí junto com a mesa, mas de uma maneira bem profunda, é que o evangélico ele gosta muito de culpar. A culpa é do meu irmão, a culpa é do meu pastor, a culpa é do Satanás. Quando se fala a palavra inimigo na cabeça do evangélico, é tudo, menos ele mesmo. Só que o inimigo maior que tem somos nós. Porque se você aprender a vencer a si mesmo, se você aprender a vencer as suas tentações, os seus medos, as suas inseguranças, a sua dificuldade de lidar com a diferença, a sua dificuldade de ficar calado na hora da afronta, né? O seu orgulho, a sua vaidade, irmão, nada vai te tocar. É aquele famoso ditado, que vem de baixo não te atinge. Então você pontuou muito bem aí que a mesa ela tem a ver com muito mais. Prepare uma mesa na presença dos meus adversários. E esse adversário aqui fala muito mais dos seus adversários internos mesmo. Agora, olha como é forte. A palavra adversário no hebraico é ha-satan. Ha-satan. E isso é sério. Porque é muito bonito quando eu digo para vocês que o adversário habita dentro de você. O adversário é você mesmo. Mas quando você vê que a palavra hebraica é Satã, você precisa entender que existe... Desculpa, eu não estou querendo dizer que ninguém está endemoniado. Não seja religioso, seja mente aberta. Existe uma porção satânica dentro de nós que tenta nos matar. Uma porção satânica. Satanás não é o nome do diabo, significa adversário. Né? Pode prosseguir. Me perdoe aí de te atrapalhar pela primeira vez. Só faltam 8 agora. É aí que está o interessante, é esse momento, porque, além de tudo isso, quando nós estamos assentados, né, na mesa do Pai, o Pai ele vai nos transmitir segurança, ele vai sempre trazer uma orientação, um momento de trazer um confronto para um crescimento, para tratar o caráter. Isso vai acontecer. Então, a mesa ela é vasta. A mesa ela tem vários tipos de alimentos, de códigos, de pérolas, aonde nós vamos ter a oportunidade de desfrutar tudo aquilo que é cabível para o momento. Então, eu acredito que esse é um momento importante. Por quê? Porque, como o senhor falou, esses adversários, eles são internos mesmo, que tentam nos paralisar, às vezes nós não queremos enxergar isso. Muitas das vezes nós continuamos com uma mente religiosa. Exemplo, né? O que acontece aqui? A gente passamos por um período aqui, e é bom que as pessoas tenham a mente aberta, dizendo o seguinte, que o senhor citou em uma das lives, não sei, não lembro, não recordo, sobre a questão de músicas seculares. É bom ter a mente aberta para poder a gente compreender isso, porque a mesa vai nos revelar verdades. Então, existem alguns tipos de músicas que não vai afetar nós em nada. Não vai afetar, muito pelo contrário, tem até algumas letras de reflexão. E muitos querem crucificar as pessoas que, na verdade, que ouvem certo tipo de música, que não vai afetar em nada, que não vai denigrir. Porém, por outro lado, as pessoas estão assistindo um programa, uma novela, outros tipos de séries. Então, com coisas, inclusive, muito piores, né? Do que a canção exatamente. diz. Ontem eu estava ouvindo uma música que diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias... Aquela música, dias melhores. Eu fiquei pensando assim, engraçado, cara. O cara está dizendo, vivemos esperando dias melhores para sempre, dias de paz, dias melhores em tudo. Enquanto a igreja está esperando dias piores. A igreja está esperando o anticristo, ela está esperando o Armagedon, o Satanás. Eu falei, ué,
Então eu acho que eu vou ter que pegar essa música e fazer uma live com ela e pregar sobre ela, porque o cara está falando mais a verdade do que nós. É verdade. É aquilo que eu falei no portal da letra Aleph, né? Lá em Provérbios 31 diz, a mulher sabe que a igreja ri-se do futuro. Ela olha para o futuro e ela fala, não adianta me enganar, Satanás, eu sei que o que vem pela frente é bom, não é ruim. Dias melhores para sempre. Exatamente, né? E foi tão profundo essa última aula, porque, na verdade, por isso que é importante você estar à mesa com o Pai. Por quê? Porque você vai aprender coisas novas. Você vai aprender códigos novos. Então, aquela revelação do Provérbio 31 vai falar que aquilo ali é a igreja, na verdade, mas numa visão totalmente diminuída, podemos dizer assim, uma visão religiosa, jamais iríamos ter essa interpretação que aquilo ali fala da igreja. Entende? Então, ao sentar na mesa do Pai, lhe vem esses códigos, essas revelações. Então, o salmista, Davi, ele sabia o que ele estava fazendo. Davi foi um grande revolucionário. Ele foi um grande revolucionário porque ele mudou muitas coisas, e principalmente acerca do serviço no serviço sacerdotal, onde Davi ele formou os sacerdotes jovens para que ministrassem perante ao Pai 24 horas por dia, por 7 dias na semana, ou seja, a oração 24/7. Ele pegou uma rapaziada tudo nova e revolucionou. Mas Davi era um cara tão profundo, e quando ele chega no Salmo 23, ele sabendo da profundidade do relacionamento que ele tinha com Deus, então ele tinha total segurança, mas ele fala aqui dizendo que o Senhor, o pastor dele, nada ia faltar a ele. E o verso de número 2 vai dizer, ele me faz repousar em pasto verdejante. O que é que Davi estava querendo falar aqui? Repousar. Ele está dizendo, eu vou deitar, eu vou descansar sobre essas pedras, eu vou ter total tranquilidade, eu vou em pasto verdejantes, né, porque Davi, ele tinha total profundidade e confiança em Deus por tudo aquilo que ele viveu na vida dele. Sabe, Davi era um rapaz que estava nas malhadas, onde as pessoas não o conheciam, mas sempre alguém estava a observar a Davi. E foi o homem que foi. Então, esse Salmo de número 23, ele me chamou a atenção, porque existem muitos códigos aqui, apóstolo. O versículo 3 aqui vai dizer, refrigera-me a alma e guia-me pela avenida da justiça por amor do seu nome. Né? Quando Davi fala refrigera a alma, ele está dizendo o seguinte, voltar, retornar, chegar ou ir de volta. Então, observe que no hebraico aqui vai falar sobre uma palavra hebraica, sub, que vai começar com shin. Vai começar com shin, e isso nos dá um entendimento que Davi, ele está dizendo o seguinte, refrigera a minha alma, voltar, retornar, referindo-se às relações humanas, referindo às relações espirituais, voltar às costas. Então, o que Davi estava falando, dizendo o seguinte aqui, que quando ele fala que refrigera a minha alma, ele está dizendo o seguinte aqui, que mesmo que
ainda ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque logo no início, quando eu falei que, quando ele falou que preparas uma mesa perante os meus adversários, isso vai falar acerca do nosso cotidiano, da nossa vida, aquilo que vai tocar, na verdade, em nossas vidas, sobre as questões humanas, as questões espirituais, e dentro disso aí veio algo interessante, que o senhor falou, acho que foi no encerramento, sobre a questão de Jó, que Deus deu umas qualificações às mãos de adjetivo, era homem, temente, reto, sincero, que se desviava do mal, mas antes de ele ser tudo isso, o Jó ele era humano, ele tinha a sua humanidade. Jó Então era ele um passava homem pelas aflições. temente a Deus. Não, Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. Na verdade, antes de ser íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, ele era um homem. Sim, exatamente. Então isso nos alegra, porque quando nós estamos assentados à mesa, a gente começa a ver a palavra em 3D, em outras dimensões, a qual nós estávamos acostumados a enxergar, de uma visão minúscula, e a gente perde muito. Nós perdemos muito quando nós não vivemos o princípio da mesa. É porque o princípio da mesa vai nos dar a oportunidade de nós termos um relacionamento profundo, vai nos dar o princípio de nós honrarmos, vai nos dar o princípio de nós sermos leais, companheiro, fiel. Então, Davi foi um homem experimentado que ele passou por tudo isso. Então, Davi sempre ele preparava uma mesa. Ele sempre estava diante de uma mesa, na verdade. Davi devia ter uma mesa até na caverna. Davi devia ter uma mesa até na caverna de Adulão, quando ele formou aqueles círculos na caverna. Ele deve ter arrumado um jeito de fazer uma mesa, porque isso fazia parte do caráter dele, né? Sim, sim. Poxa, não, você que me acompanha já aí há um bom tempo, você deve ter visto a grande evolução que eu vivi desde o início da pandemia até hoje. Para quem está chegando agora, nós temos 322 lives, ou 323 lives no YouTube. E se você assistir a live número 1, elas são numeradas. Você vai ver que a minha aparência mudou, minha prosperidade mudou, minha visão mudou, minha unção mudou, meu relacionamento. Agora, teve uma das lives que foi logo no começo, assim, foi em junho, deve ter sido a live de número 60 e poucos, que foi aquela live com a apóstola Verbena. Eu sempre vou honrar a apóstola Verbena por isso, porque ela falou sobre a mesa. Ela falou assim, porque eu perguntei qual é o segredo da prosperidade, porque ela tem uma vida bem próspera, as fotos dela são muito chiques, né? Ela mora em Orlando, na Flórida, e tudo. Eu falei, qual é o segredo? Ela falou assim, o segredo começa na mesa. Tua mesa tem que ser uma mesa que não pode faltar nada. Tua mesa tem que ter a família sentada, tem que ser muito decoradinho, e se você souber prosperar na mesa, toda a sua vida será próspera. Meu irmão, eu levei aquilo a sério. E hoje, assim, o negócio começou numa mesa e agora ocupa quase um quarteirão. E, assim, duas coisas que eu queria acrescentar aqui. É uma coisa que a minha mulher tem falado muito esses dias, está muito fresco esse código aqui. A minha mulher, não sei onde ela viu isso, se não foi na live, leu num livro. E ela falou assim, que quando você joga um jogo de tabuleiro, aqui em casa nós jogamos de vez em quando jogo de tabuleiro, banco imobiliário, nós temos o banco imobiliário, nós temos o War. E quando você senta na mesa para jogar o jogo de tabuleiro, porque o jogo de tabuleiro se joga sentado na mesa, não é verdade?
Geralmente sim. Às vezes a gente senta no chão, mas é desconfortável. O ideal é você estar na mesa para jogar o jogo de tabuleiro. Tá dando para me ouvir bem aí, que eu estou um pouquinho longe da câmera. E quando você joga um jogo ao redor da mesa, com a tua família ou com outras pessoas, é uma grande oportunidade de você conhecer a personalidade das pessoas que estão com você. Então você vai descobrir que na mesa vai ter aquele que é o indiscernível. Ele está jogando, você não tem nem ideia do que ele está fazendo. Aqui em casa minha filha é assim. Aí você vai descobrir que tem o compartilhador, que é minha esposa. Minha esposa é compartilhadora. Quando ela vê que tem alguém perdendo, ela começa a perder para o outro ganhar. Que é uma falha dela, claro. É uma falha. Porque não pode se perder para o outro ganhar. Existe um código chamado ganha-ganha. Eu ganho, você também ganha. Essa live aqui tem que ser boa para nós dois. Ganha-ganha. Eu ganho, você também ganha. Não pode ser perde-ganha ou ganha-perde. Mas ela é assim. Se ela tiver que perder para o outro ganhar, ela ferra o jogo dela para o outro ganhar. Já o meu filho, Rafael, ele explode. Se meu filho está ganhando, ele fica todo pouco, rio, sorriso vem aqui na orelha, está ganhando. Se ele vê que está ruim o jogo, meu irmão, ele explode, ele fica nervoso. E eu sou o pior de todos. Eu, desde criancinha, eu era conhecido como mela-jogo. Sabe o que é o mela-jogo? Olha aí. Sabe o que é mela-jogo? Sim, é aquele que faz tudo errado. Não. O mela-jogo é aquele que vira o tabuleiro de cabeça para baixo no meio do jogo. Sim, verdade. Eu fiz muito isso quando eu era criança. E aí, outro dia, minha esposa me falou assim, tu é um mela-jogo. Porque eu fiz isso uma vez, depois de casado com as crianças, que eu fiz isso uma vez. Eu falei, não quero jogar mais não. E virei o tabuleiro. Mas aí, primeira coisa, a gente aprende na mesa, observando quem está sentado conosco. Mas a gente também aprende a se conhecer. Então, outro dia eu estava pensando aqui, tem uma pessoa que estava me perseguindo aí, agora não está mais não, porque Deus já entrou. Mas estava me perseguindo aí nas redes sociais, aí eu pensando, o que eu vou fazer? Eu vou processar, eu vou não sei o quê, eu vou orar, eu vou liberar um decreto. A pior coisa que eu podia fazer é liberar um decreto, porque não é decreto se cumpre. E eu pensando, aí um dia eu acordei 5 da manhã, sentei na varanda, fiquei meditando, e o Espírito Santo falou assim, sabe o que você vai fazer? Eu falei, o que, Senhor? Ele falou assim, o que você sabe fazer de melhor. Você é um mela-jogo. Aí a minha esposa acordou, parou perto de mim, eu olhei para ela e falei assim, bom dia, amor, bom dia. Quero te falar uma coisa. É o quê? Eu sou um mela-jogo, ela. Ai, para, Ricardo, o que você está falando? Eu falei, eu sou um mela-jogo. Eu vou virar o tabuleiro, vou deixar o otário lá jogando sozinho. Eu vou deixar ele jogando sozinho. E ele está pensando que está jogando lá, e eu saí do jogo há muito tempo, ele está jogando sozinho. Não percebeu? Então, nós podemos descobrir quem são as pessoas. Quem trabalha com recurso humano tem que usar mais a mesa. Quem trabalha com RH, quem trabalha com contratação, pastores. Por quê? Porque você conhece quem está contigo, você conhece a si mesmo. Né? E a mesa ela é muito poderosa para isso. Então, é isso mesmo, pastor. Você na mesa, outra coisa. Aí eu sei que você tem uma linha de raciocínio aí, fica tranquilo, o pessoal está curtindo e se tiver que estender um pouquinho, glória a Deus. Mas o meu filho é um gênio. Pensa num garoto inteligente. Mas ele não fala muito dentro de casa, não. Ele é meio CDFzinho, né? Fica caladão, mexendo no computador na dele. O único momento que eu consigo pegar o meu filho e entrar dentro dele é na mesa. Por isso que aqui, almoço e janta, a gente procura fazer sentado à mesa. Porque quando senta à mesa, a pessoa, sem perceber, ela vai se abrindo, vai se soltando. Aí eu jogo o código. Aí daqui a pouco ele devolve um código.
Então, por exemplo, olha, você, cara, você ainda não veio, mas todos os meus filhos espirituais têm que vir aqui na minha casa. E eu vou na casa de todos vocês. Sabe para quê? Para eu deitar no chão da tua sala com o pé para cima do teu sofá. Para você descobrir que eu sou homem. Para a gente contar piada junto, andando na beira da praia e comendo caranguejo e sentar ao redor da mesa. Pastor William teve esse privilégio aqui no final de semana, veio aqui sentar à mesa conosco. Pode prosseguir, meu pastor, segunda vez que eu te atrapalhei já. Não, para mim é um prazer. Sempre vai surgindo códigos novos e aí a gente fica doido aqui. E é algo interessante porque a mesa, ela traz em si suprimento. Traz em si suprimento e você se alimenta daquilo que o Pai coloca na mesa. Logo, uma vez isso acontecendo, nós vamos fazer a mesma coisa com os filhos. Então, Jesus falou que eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Eu faço o que vejo o meu pai fazer. Então, é algo interessante. Então, quando o senhor falou de levantar o tabuleiro, veio algo aqui interessante. O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, do 11 até o 17, e que vai falar que Jesus ele vinha com os discípulos e viu uma figueira. E foi até essa figueira para ver se tinha algum fruto nela, né? Para poder se alimentar. Só que essa figueira, ela estava passando por um período, era mais ou menos era março, e antes de dar os figos, o que acontece? Essa figueira, ela dava podemos dizer, um pré-fruto, chamado taquiche, mas era comestível. Era comestível esse fruto. E ao Jesus ir até a figueira, não achou nada, só achou folha, e foi aí no momento que ele amaldiçoa. Logo após, o que acontece? Jesus vai em direção ao templo. Ele vai em direção ao templo. Quando Jesus chega lá, o que acontece? Ele vai ver os cambistas, eles vão ver as pessoas na mesa vendendo pombos. E naquele momento ali, Jesus ele vira a mesa, ele vira o tabuleiro. Por quê? Ele melou o jogo dos caras. Melou o jogo. Ele melou o jogo porque, na verdade, eles estavam tendo um ritual religioso, tá? A mesa deles estava preparada, tinha o sacrifício, tinha a religiosidade, tinha o comércio. Só que é o seguinte, mas nada disso produzia frutos. Então, quando Jesus, antes de chegar até Jerusalém, que ele amaldiçoou aquela figueira, ele já estava anunciando algo, não tem fruto aqui nesse lugar. Então, Jesus vai, ele vira aquela mesa. Ele vira a mesa, porque, poxa, vocês estão fazendo sacrifício. Há o serviço religioso. Não é possível, vocês estão sacrificando animal, vocês estão ofertando, vocês estão dizimando, vocês estão entrando dentro do santuário, vocês estão fazendo tudo certo, mas não dá fruto, então está tudo errado. Exatamente. Está tudo errado, porque... E aí nós já podemos entrar em uma questão muito mais profunda, porque a mesa ela vai falar sobre uma questão importante que eu estava meditando, que Deus, né, o Abba, quando ele chamou os judeus, ele chamou para um propósito.
propósito que Deus chamou para esses judeus é que eles fossem, na verdade, uma casa de oração para todos os povos. Só que no que se diz respeito a isso, eles falharam acerca disso. No entanto, o Senhor pega agora, nós pega a igreja e dá a mesma responsabilidade de ser casa de oração para todos os povos. Olha onde a gente já está. Para todos os povos, para que, a partir daí, nós viéssemos trazer a habitação de Deus, né? Primeiramente, para a nossa casa, trazer a habitação de Deus. Deus, como Davi falou, preciso fazer uma habitação para que Deus venha morar. Tá? Então, se tem uma habitação, se é uma casa de Deus, é porque tem que ter mesa. E a mesa tem pão, a mesa tem fartura, a mesa tem alimento. A mesa vai nutrir os filhos, a mesa vai trazer fortalecimento, a mesa vai tratar o caráter, a mesa vai trazer as revelações, aquilo que o pai tem para ensinar. A mesa em si vai trazer os códigos do pai. Então, eu lembro do live que o senhor falou sobre os códigos da paternidade, e aí, entre os códigos da paternidade biológica, da sua paternidade espiritual, que, na verdade, o patriarca, o sacerdote, ele teria que ter todos esses códigos dentro dele para que dali, então, ele viesse a impartir com seus filhos, mas, no entanto, isso não aconteceu. Então, diversos códigos foram repartidos e isso, na verdade, tem sido algo relevante, porque a partir desse momento, quando esse código foi repartido, nós desfrutamos disso. Então, como um sacerdote, porque nós vamos entender que o nosso primeiro chamado é ser um sacerdote para ministrar a Deus. Ser um sacerdote para ministrar a Deus. Então, quando o Senhor fala que nós devemos ser essa casa de oração para todos os povos, e que quando nós entendemos isso, que iremos à mesa do Pai para receber as instruções, para receber a planta, para receber tudo aquilo que Ele já tem projetado. Então, quando isso acontece, apóstolo, nós vamos entendendo que nós precisamos, de fato, de verdade, multiplicar essa mesa com os filhos, fazer com que todos venham ter a consciência que Deus precisa de uma habitação, Deus precisa de uma habitação, e que dentro dessa habitação, primeiro, vai começar em nosso lar. É por isso que quando Jesus chegou lá, melou tudo, jogou a mesa para cima, porque eles não estavam, de fato, de verdade, fazendo com que isso viesse ser um modelo. Jesus disse, está tudo errado, vou bagunçar tudo, vou melar tudo, eu vou mudar tudo a partir de então. E hoje, ele traz essa consciência que nós precisamos fazer essa habitação de Deus. Por isso que Davi foi um revolucionário, eu sempre vou citar. Davi pegou os jovens, como Davi fazer uma habitação de Deus, visto que a um tempo anterior a arca foi aberta e matou não sei mais de quantas pessoas. Que responsabilidade é essa de Davi? Para poder trazer a arca, para poder um monte de jovens estar ministrando a Deus. Foi algo revolucionário naquele momento. Então, o que acontece? Essa mesa ela precisa ser multiplicada a partir do momento quando nós nos assentamos com os nossos pais à mesa e nós iremos fazer a mesma coisa que ele está fazendo, é você multiplicar, é você fazer agora, pastor, não. Isso aqui fala assim, para quem tem mente
para quem já evoluiu na mentalidade, caminhando conosco aqui esses meses, é óbvio que você já entendeu que nós estamos falando de 3 tipos de mesa. A mesa do Pai Eterno, Abba Kal Shulam, o Pai da Eternidade. Sim. Como é que você senta na mesa do Pai Eterno? Através da oração, através da leitura da palavra. Você é levado espiritualmente a sentar na mesa com Ele. A mesa do pai biológico, que é muito importante também, se você tem um pai, ouvi-lo, mesmo que ele seja uma pessoa falha, e o pai é um modelo nosso, tanto para acertar quanto para errar. Mesmo que você descubra que teu pai é um homem cheio de erros, é nele que você vai modelar onde você vai acertar, porque a placa do erro também aponta o caminho do acerto. E, principalmente, o pai espiritual. Porque o pai espiritual, ele é um personagem que Deus criou, tanto para representar a voz humana do Pai Eterno. O pai espiritual, ele existe para estar na Terra, dizendo, olha, eu represento Deus na vida de vocês. Eu estou aqui para ser voz de Deus na vida de vocês. Eu estou aqui para ser um ativador de destino. E também para complementar o trabalho do pai biológico. Porque, às vezes, o pai biológico nem crente ele não entende códigos espirituais. Por isso que o pai espiritual, ele é uma representação do pai eterno e do pai biológico. E ele une essas 2 forças em uma. Então, sentar à mesa aqui, principalmente com o pai espiritual. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, pastor Ronaldo, é que mesa é um lugar de macho, de homem macho, de mulher fêmea. Porque, irmão, você sentar numa mesa com uma picanha, aquela molhadinha, né? Aquela que o boi ainda está vivo enquanto corta, né? As linguicinhas sadia de pernil, pãozinho no alho, Coca-Cola gelada e água, tem que ter água na mesa. Eu já aprendi hoje. E a água de baixo e a água de cima. Mainho e chamainho. Tem que ter na mesa. Isso é muito confortável. Mas quando nessa mesma mesa o pai fala assim, agora eu quero falar, minha filha, agora eu quero tratar com você aquele assunto. Lembra lá na casa da sua amiga, que você fez aquela vergonha, que você me deixou envergonhado, envergonhou tua mãe? Que eu não te bati lá para poder não gerar um escândalo? Que eu não te castiguei lá para não gerar um escândalo? Mas agora nós vamos ter que tratar disso aqui. Você me dá teu celular. Você vai ficar uma semana sem celular. E eu estou te castigando com amor, mas é o seguinte, é isso, isso, isso. Aí mais uma vez, nós vamos ver o jogo. Porque vai ter aquele que vai falar assim, sim, senhor, pai. Mas no dia seguinte fala, pai, me dá o celular. Por favor. Por quê? Porque não sabe passar pela disciplina. E quer acelerar o tempo do processo. Esse daí é o falso. Esse é o jogador. Esse é o Augustinho. É o Augustinho. Na Bíblia tinha um Augustinho também, Jacó. Era o Augustinho da Bíblia, da grande família bíblica. Quer dar um jeitinho em tudo. Bom vivão. Mas também tem aquele que fala assim, não quero mais almoçar não. Não quero comer mais churrasco não. Levanta da mesa. E sai da mesa. E quantas vezes nós que somos pais espirituais, você também é um pai espiritual, quantas vezes nós perdemos filhos que saíram da mesa? Porque não conseguiram ver. Fica o ano inteiro sendo amadurecido. Um ano inteiro, 2 anos, 3 anos recebendo só maná. Picanhazinha, aguinha, Coca-Cola, pão de alho, linguiça, carinho e ativação. E quer dizer, papá. Mas o dia que você fala que o dia que você fala assim, agora vai ter um chazinho de bolo, porque hoje nós vamos comer ervas amargas. Sabe aquele dia que você fala para a criança, hoje vai ter que comer beterraba. Tem beterraba importante também. Brócolis. Não quero. Agora mesmo não é mais interessante.
Olha aí, ó, minha esposa botou um código tremendo aí, ó. Código de Judas. Código de Judas, lindo. Judas, ele não soube lidar com a mesa. E Jesus falou, olha só o que eu vou te falar. Tem muita gente que nunca percebeu isso. Ah, Deus, glória a Deus. Judas estava sentado na mesa, estava tudo bem. A Bíblia diz que Jesus cantou um hino, deve ter sido um louvor racídico, desses que não tem letra, né? Esses que eu boto aqui na abertura. Jesus cantou um hino, serviu o pão, comeram, se divertiram, sorriram. E, de repente, Jesus diz assim, um dos que estão sentados à mesa comigo vai me trair. Gente, não é um dos que estão lá fora, não. Eu podia ter falado assim, fiquem atentos, porque o diabo está mandando lá da África um demônio, um traidor. Lá do fiofó do Judas, não. Um que está aqui na mesa vai me trair. E a Bíblia diz que naquela hora, Satanás entrou em Judas. Está escrito assim. Você está entendendo o que eu estou te falando, Pastor Naldo? Pastor Naldo? Estou entendendo. Satanás entrou em Judas. Sabe o que aconteceu naquela hora? Judas fez assim, ó. E levantou incorporado. Porque Satanás entrou nele. E ele saiu incorporado até lá. No momento em que ele foi até os fariseus e falou, entregou Jesus. Depois Satanás saiu dele. E Judas pensou, o que eu fui fazer, meu Deus do céu? O que eu fui fazer? Quando deram as moedas para ele, ele olhou e falou, meu Deus, o que eu fui fazer por causa disso aqui? Jogou a moeda no chão e se matou. A Bíblia diz que quando ele se enforcou, o corpo dele deve ter apodrecido lá, esquecido lá, né? Porque quem trai para a eternidade é esquecido pelos homens. Ele ficou esquecido, o corpo apodreceu na árvore e arrebentou, rasgou na metade e caíram as suas entranhas na terra. Espalharam-se as suas entranhas. Então, tudo porque ele não teve a capacidade de segurar a onda. Ele podia ter falado, Senhor, sou eu. Sou eu aqui. Eu estava pensando em te trair. Não tem problema nenhum. Mesa é um lugar de verdade. Mesa é um lugar de gente macho. Pastor Naldo, eu não tenho dificuldade nenhuma em você me ligar um dia e falar assim, poxa, eu posso ser reservado com o Senhor? Pode. Poxa, não tem uma coisa que o Senhor prega que eu penso diferente. A gente nunca deve dizer assim, eu não concordo. Eu penso diferente. Eu tenho um outro ponto de vista. E eu vou falar assim, poxa, meu irmão, quanto é o teu ponto de vista? Tem 3 chances. A primeira chance é você me convencer com o teu ponto de vista e eu falar, caraca, evoluir. A segunda chance é eu te convencer com o meu ponto de vista e você falar assim, ah, apóstolo, agora entendi. E a terceira chance é nós aprendermos a conviver na nossa aliança com um ponto de vista diferente. Está tudo bem. Está tudo bem. Ninguém é igual a ninguém. Inclusive é o tema de outra música dos Engenheiros do Havaí. Ninguém é igual a ninguém. Então, agora, se você sai da mesa porque você não é capaz de lidar com as verdades da mesa, você não está pronto para a mesa. E o problema, e aqui eu encerro a minha parte, eu acredito eu, o problema é que tem muita gente que sai da mesa e depois quer entrar de novo. E aí, Pastor Naldo, eu lembro que eu não participei desse encontro, mas na época que o G12 estava bem forte, fazendo vários tipos de encontros diferentes, me contaram que tinha um encontro de honra, e você deve ter participado talvez, nesse encontro de honra, o pastor da igreja
ele, na hora do almoço, ele sempre tinha uma mesa separada que ele sentava só com 2 pessoas especiais da igreja. E essa mesa do pastor, durante os 3 dias de encontro, era uma mesa com tudo de bom. E a mesa do resto do povo que estava participando do encontro era uma mesa básica, mesa de retiro. Salpicão com macarrão com carne moída. Né? Só que no último dia do encontro, depois de tratar o povo, quando o povo chega no auditório para almoçar, essa mesa do pastor, que era a mesa rica, ela agora é grandona. E o pastor fala assim: vocês todos estão convidados a sentar na minha mesa. Porque vocês são meus filhos, seu filho senta na mesa do pai. E aí todo mundo fica emocionado, porque sentou na mesa do pai. A questão é que há um processo para você alcançar certos lugares na mesa. Então, quanto tempo você está me seguindo com honra, pastor Naldo? E hoje você está fazendo live aqui. Quantos apóstolos do mundo vão descobrir que você existe a partir de agora? Porque a galera me acompanha quieta. Ele não fala nada. Mas me acompanham. Os olhos dos apóstolos e profetas do mundo estão voltados para esse projeto nosso aqui. Eu sei porque eu recebo comentário aqui no... Quantos apóstolos, quantos profetas, quantas pessoas do mundo, quanta gente da Bahia vai descobrir que o pastor Naldo existe. Mas você teve que esperar. E agora a responsabilidade aumenta. Porque agora você já está na mesa. Mas você agora tem que se manter na mesa. Porque uma vez que sai da mesa, irmão, vai lá para o final da fila. E não adianta espernear. E tem gente que nunca vai poder sentar na mesa, porque não tem educação para sentar na mesa. Não tem maturidade. Às vezes até na própria família. Você vai dizer, ó, fulano não vai sentar na mesa não. Bota ele sentado ali porque ele arrota na mesa. Ele faz sujeira na mesa, ele não sabe puxar uma cadeira. Primeiro vamos aprender a sentar na mesa. Então esse código, a verdade, eu tenho plena convicção que você não falou a metade do que você planejou para falar. Mas o Espírito Santo está falando. Esse código, meu irmão, ele é muito profundo e ele não vai acabar, não vai acabar. Isso é vasto. Mas complementa aí, pastor. Já complementa o código dando as considerações finais e a gente salva essa live para o pessoal assistir depois. Eu vou complementar dizendo o seguinte, pegando esse código que a Bispa Risa citou de Judas, foi o seguinte, que Judas, na verdade, ele não estava preparado para receber um alimento novo. Judas era conhecido como o homem das adagas, né? O Iscariotes não era o sobrenome dele, era um grupo, Iscários, eram pessoas que andavam com adaga, e Judas tinha uma mentalidade de revolucionária, de fazer guerra pelos seus próprios braços. Então ele, na verdade, ele não suportou, ele não digeriu o alimento sólido que Cristo estava dando. Um alimento de transformação, de uma mudança de mentalidade, de uma metanoia. Ele não suportou isso. Por isso, ele todo endemoniado, porque Judas ele queria sangue. Então, tem muitas pessoas que se achegam à mesa, não para disputar, não para parar para ouvir, mas querem roubar o que está na mesa, porque não se assenta, não entende o código, não entende a revelação, não entra pelo caminho da honra, não entra pelo caminho da submissão, não entra pelo caminho da fidelidade. Então, muitos estão ali para se aproximar, para roubar, não para disputar, não para degustar, é para aprender. Então, Judas, ele na verdade, entrou por esse caminho, porque ele era revolucionário. Ele tinha a sua mentalidade e não estava disposto a mudança. E eu encerro dizendo o seguinte aqui, voltando para o Salmos 23, o salmista, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, muitas vezes, nós vamos passar por esse vale da sombra da morte,
quando nós não compreendemos, porque a Bíblia diz, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, esse achá-la-á. Então, muitas vezes, passar pelo vale da sombra da morte é perder algo que eu vejo que vai ser lucrativo para mim, mas eu estou perdendo aquilo, eu acredito, poxa, isso vai me matar, isso aqui vai ser doloroso, mas é necessário eu passar por esse processo, sabe? É muito necessário. Quando nós compreendemos isso, que ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, ainda que eu venha ter perda, ainda que venha matar-me por dentro, eu venha caracterizar isso como um vale da sombra da morte, porém eu tenho uma total confiança naquele que está sobre mim, naquele que está me nutrindo, naquele que está me alimentando. Ele vai dizer, por isso eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado, ele me consola. Ou seja, eu tenho o apoio, eu terei o apoio. É o missionar, né? É o missionar, eu terei apoio do meu pai. E vai me trazer consolo. Eu sei que ao princípio será doloroso, ao princípio será forte demais, mas eu sei que ele está comigo, porque não vou temer mal nenhum. Um bordão, né? Uma vara, um galho, né? Um cetro que vai direcionar. E entendendo essa questão, nós vamos prosseguindo, as coisas vão acontecendo. Então ele vai dizer, preparas uma mesa, né, na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo. Isso aqui poderia dar muita coisa, mas ele vai fechar dizendo o seguinte, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Yud-Heh-Vav-Heh, né? E habitarei para todo o sempre. Então, é isso aí. Muitas coisas falando da mesa. Eu quero agradecer, apóstolo, essa oportunidade. Sou grato a Deus mesmo por tudo. E eu ficar imaginando, poxa, talvez, quem sabe algum dia eu possa dividir uma live com o apóstolo, mas tudo tem o seu tempo determinado. E acredito que isso é um novo tempo, é um novo ciclo, e que Deus tem algo maravilhoso aí na frente. Então, eu agradeço de coração, Amém. amo a tua vida, da Bispa Uma honra. Raquel, seus filhos. Foi uma honra e Deus te usou profundamente aqui, profundamente mesmo. Ó, minha esposa está dizendo amém, que lindo. Deus te usou profundamente. E o que eu falei para o pastor Alexandre do Carmo na segunda-feira, para o pastor William no domingo, aliás, no sábado, pastor Beto ontem, e para você a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso de vocês. E eu estou muito grato a Deus, porque Deus nessa geração tem me dado filhos homens, maduros, filhas mulheres maduras, gente adulta, gente grande, gente que tem palavra, gente que tem vida com Deus, gente que tem história, que tem marcas, que tem cicatrizes. Isso eleva o meu apostolado. O apóstolo Paulo, ele diz assim, vós sois o selo do meu apostolado. Então, eu não seria apóstolo se eu não tivesse vocês, o selo do meu apostolado, a prova viva de que meu apostolado é real. E nada disso aqui, Ministério Ricardo Ribeiro só carrega o meu nome, irmãos, mas não sou eu. Aqui somos todos do Ministério Ricardo Ribeiro. Eu ia usar outro nome quando eu comecei esse projeto, porque antigamente o nome era Atos 2. Eu até falo Base Apostólica Atos 2. Mas é o que fluiu. Mas o Ministério Ricardo Ribeiro somos todos nós. Vocês fazem parte disso. Vocês carregam essa unção. E vão carregar a herança disso também. Eu quero dizer, aproveitando a deixa do pastor Ronaldo, para nós finalizarmos, aguenta aí, gente, não sai não. Eu estou acabando. Duas coisas. A primeira coisa é, você que é meu filho espiritual, ou filha, principalmente se for pastor, apóstolo, mas se você também for alguém numa área de influência,
profética, nos 7 montes. Se você for um empresário, um psicólogo, um político, um advogado, alguém que tem uma verdade para falar e quer fazer uma live comigo, é só me chamar. Vem para cá. Vem sentar na mesa. Se você tem conteúdo, se você honra a relação, se você já caminhou conosco um tempo, vem para cima. Estamos juntos. Eu quero ser respaldo na vida de vocês. E eu quero também aprender com vocês, conhecer vocês melhor em tempo real aqui. Outra coisa, gente, e esse é um código que também é mais um tijolo da religiosidade que nós vamos tirar aqui para finalizar. Isso eu aprendi no coaching. Para quem não sabe, eu sou Master Coach, programador neurolinguista, analista de marketing, analista comportamental, analista transacional, dentre outras coisas, né? E eu tenho um curso online de coaching. Quem gosta desse assunto é só comprar meu curso, que você vai se tornar o melhor coach do Brasil, porque meu curso é o melhor que tem. É todo online, você assiste em casa, só tem que ter dinheiro para pagar, mas dinheiro Deus dá. Muitos dos meus líderes são coaches, o que nos evolui bastante mentalmente, como homem. Ninguém deve fazer uma formação em coaching pensando em ser coach, ganhar dinheiro, ser coach. Não. Faça a formação em coach pensando em ser o seu próprio coach. O resto é consequência. Você vai mudar a sua própria mente. E uma coisa que eu aprendi no coaching, Pastor Naldo, que mudou muito a minha vida, a vida da minha esposa, meus filhos também já entenderam isso, contrariava tudo que eu aprendi na religião. A religião ensina que você tem que ser o maior da mesa. A religião ensina o seguinte: eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e eu vou sentar aqui com os meus filhos porque eu sou a última cocada do saquinho, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Ninguém é melhor do que eu. Beijem minha mão. Peço minha bênção. Isso é muito normal na religiosidade. Você vai ver que tem um reizão lá, e ele é o maior, ninguém pode ser maior do que ele. Alguns não conseguem nem entrar debaixo de uma cobertura espiritual, de uma paternidade, porque não conseguem viver essa realidade. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi no coaching é, sabe qual é o segredo do sucesso? Um deles, um dos principais, inclusive, segredos do sucesso. Seja o menor da mesa. Procure sentar na mesa onde você é o menor. Se tem 2 mesas, uma mesa só com teus discípulos e a outra mesa só com o leãozão, meu irmão, com os apóstolos, com os grandes, e você fala, caraca, eu sou o menorzinho disso aí, vá para essa mesa. Porque na mesa que você já é grande, você não vai crescer. Mas na mesa que você é pequeno, você automaticamente se sentirá influenciado a se tornar alguém maior. É a mesa do conhecimento, é a mesa da sabedoria, é a mesa da impartição. Então, seja o menor da mesa. Seja sempre o menor da mesa. O que você acha? Que o ano de 2021 todo, eu fiz live com os maiores profetas do Brasil, os maiores apóstolos do Brasil. Quase todos. Só os que não quiseram fazer live comigo. Aí deixam de ser maiores, porque não foram humildes. Mas os maiores, porque, né? Os maiores. Por quê? Não é porque eu sou maior do que eles, pelo contrário. Porque eu queria ser o menor da mesa. Eu falei, eu preciso fazer a live com Curaiola, eu preciso fazer a live com Júlio de Oliveira, com Judá Bertelli, com o apóstolo Léo, com o apóstolo Hudson, com o apóstolo Aizenete Rodrigues. Tantos, gente, foram mais de 100, 200 pessoas diferentes de alto nível que nós fizemos live aqui ano passado. E por que eu estou fazendo live com os meus filhos? Como eu relutei? Eu não queria. Porque para mim é difícil ser o maior da mesa. Para mim é difícil estar em cima no Instagram. Eu queria estar aí onde você está, na parte de baixo da tela, onde as letras me escondem, onde os comentários me escondem. Para mim é difícil estar em cima. Porque eu não nasci para andar em cima dos outros, eu nasci para ser plataforma.
Mas eu estou fazendo isso agora por vocês. Eu estou nesse momento aqui, me permitindo fazer esse período com os meus filhos espirituais, para que vocês cresçam. Então aqui, eu também sou o menor da mesa. Eu me coloco menor, para que vocês cresçam, é necessário que você cresça e eu diminua. É necessário que todos os meus discípulos tenham o dobro da minha unção, o dobro da minha maturidade, o dobro do meu conhecimento, a ponto de que um dia vocês vão ministrar sobre a minha vida. A ponto de que um dia vocês vão manter a aliança comigo, não porque tenham o que aprender, porque vocês já não vão ter mais nada para aprender comigo. Mas vocês vão continuar mantendo a aliança por honra, porque vocês aprenderam. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Naldo. Você está sempre conosco. Você não teve dificuldade nenhuma para acordar cedo, igual o pastor Beto, que está aí assistindo. Não. Eu queria trazer o apóstolo Dantas também. Em breve ele vai fazer, mas coitadinho do apóstolo Dantas. Ele é de Manaus, o fuso horário em Manaus é complicado. Para ele, 6 horas da manhã para nós é 5 para ele. Agora eu estou querendo ver se eu faço a live com a Mirka do Paraguai para você. Ela vai falando em espanhol e eu vou falando em português. E quem quiser entender, que entenda. Aí o pastor Beto aí, ó. Tem o Gilbert também. Gilbert não é pastor, mas será. Eu vou ter a honra de ordenar esse casal. Deus já me falou. Gilbert com a esposa. Vai virar pastor, meu irmão. Não pode correr, não. E tantos outros. As mulheres também. Vão se preparando. Amém, gente? Então já passamos um pouquinho do tempo comum. Eu sei que tem gente que tem que trabalhar. O pastor Naldo precisa dormir um pouquinho, deitar na rede aí, porque é baiano. Olha o preconceito aí. Mas, olha, obrigado, meu filho. Que Deus te abençoe muito. Oi. Todos nós somos seu filho, estamos na unção do Yod. Ah, é isso aí. Grande. É, a humildade, a primeira letra, a letra que Deus usou para construir todas as coisas, o Yud. Né? Então, Yud para todos nós. Shalom, Deus abençoe. Amém. Shalom, amém.